ouça, algo está controlando você. Algo invisível, silencioso, insidioso. Você não pode ver, você não pode sentir, mas está lá. Está habitando você, devorando-o por dentro, manipulando cada uma de suas decisões sem você perceber. E a pior parte é que você concedeu permissão. É um parasita, uma sombra pegajosa que desliza entre seus pensamentos, escondendo-se por trás de cada desculpa. A cada eu farei isso mais tarde. Todo não é a hora certa. Não se apresenta como inimigo, mas como amigo. É gentil, é entender. Sucione em seu ouvido descansar, que amanhã será melhor, que você ainda tem tempo e acredita. Mas aqui está a verdade que você não quer ouvir, está roubando sua vida. A cada minuto que passa sem que você faça algo para se libertar de seu controle, é outro minuto perdido. Outro passo adiante da pessoa que você poderia ser. E a pior parte é que faz você sentir que não é sua culpa, que é simplesmente quem você é, que nunca foi alguém consistente, alguém com disciplina, alguém capaz de se mover sem precisar de uma centelha de motivação. Mas isso é uma mentira. É a maior mentira que você comprou. A mentira que mantém milhões de pessoas presas em uma existência medíocre, repetindo os mesmos dias repetidamente, esperando que algo mude sem fazer nada para que isso aconteça. E você, aqui assistindo a este vídeo, provavelmente sente que essa história é familiar demais. Você sabe que tem sonhos, grandes objetivos, ideias que podem transformar sua vida. Bom, você sabe que pode fazer muito mais, seja muito mais, mas algo está impedindo você. Algo que você não pode ver, algo que você não pode tocar, mas está lá, impedindo você de avançar, transformando todas as oportunidades em um fardo, todo desafio em uma desculpa para permanecer no mesmo lugar. E agora me diga a verdade, quantas vezes você sentiu esse nó no estômago, a sensação de que o tempo está deslizando pelos dedos, e você não está fazendo nada com isso? Quantas vezes você fechou os olhos e prometeu a si mesmo que amanhã será diferente, apenas para acordar e repetir exatamente o mesmo ciclo? Quantas vezes você sentiu que o problema é você? Que talvez você simplesmente não tenha o que é preciso. Que talvez você não seja forte o suficiente, disciplinado o suficiente, bom o suficiente. Deixe-me dizer uma coisa, não é sua culpa. Não é que você seja fraco. Não é que você não tenha talento. Não é que você não tenha sido feito para o sucesso. O problema é que sua mente o treinou para evitar o esforço, protegê-lo do desconforto e, sem perceber, você caiu em sua armadilha. Mas aqui está a parte interessante: você pode sair. Você pode quebrar este ciclo. Você pode rasgar essa sombra de você e começar a se mover, assumindo o controle, fazendo as coisas acontecerem. Mas não será fácil. Sua própria mente resistirá. Ele tentará sabotar você. Ele tentará fazer você acreditar que não pode. Mas se você ainda está aqui, se você ainda está ouvindo, isso significa que parte de você já sabe a verdade, que você não está condenado a esta prisão, que há uma saída. Você quer saber como? Continue assistindo. É aqui que tudo começa a mudar. Não importa quanto tempo você está preso em inação. Não importa quantas vezes você tentou e falhou. Não importa se você sente que a preguiça assumiu o controle total de sua vida. Hoje, vamos quebrar esse ciclo. Tudo começa a mudar. Não importa quanto tempo você está preso em inação. Não importa quantas vezes você tentou e falhou. Não importa se você sente que a preguiça assumiu o controle total de sua vida. Hoje, vamos quebrar esse ciclo. Vamos rasgar essa sombra de sua mente e iniciar o motor da ação. Mas ouça com cuidado, porque é aqui que a maioria das pessoas dá errado. Elas querem fazer tudo de uma só vez. Eles acordam um dia cheio de energia, convencidos de que desta vez mudarão sua vida e farão um plano tão grande e ambicioso de que alguns dias depois se sentem exaustos, frustrados e voltam ao mesmo velho padrão. Por quê? Porque eles estão lutando contra sua própria natureza. Eles não entenderam como o cérebro humano funciona, e essa é a razão pela qual eles ficam presos. Seu cérebro é um sistema projetado para sobrevivência. Não é programado para sucesso, crescimento ou desenvolvimento pessoal. Sua única missão é manter-lo vivo usando o mínimo de energia possível. E aqui está o problema: qualquer mudança, qualquer esforço, qualquer tentativa de sair da sua zona de conforto, seu cérebro a interpreta como uma ameaça. Não se importa se você deseja melhorar,
Se você deseja criar algo grande, se quiser transformar sua vida, tudo que vê é que você está tentando gastar mais energia do que o necessário. E isso é suficiente para desencadear seu mecanismo de defesa preguiça. É por isso que você procrastina. É por isso que você deixa tudo para mais tarde. É por isso que você sente que toda vez que tenta fazer algo importante, parte de você resiste a todo o seu poder, porque seu cérebro está lutando para mantê-lo no estado de menor esforço possível. Mas há uma maneira de enganá-lo. Há uma estratégia que desativa a sua resistência, que a faz cooperar em vez de sabotá-lo. E essa é a primeira regra torne, a pequena. É aqui que a maioria das pessoas falha. Eles pensam muito cedo. Eles dizem a si mesmos: vou mudar minha vida. Vou começar a treinar por 2 horas por dia. Vou ler um livro por semana. Vou acordar às 5 da manhã todos os dias. Mas o que acontece quando eles tentam fazer isso? Eles colidem com uma parede. Eles se sentem sobrecarregados. Eles não conseguem acompanhar o ritmo. E em questão de dias, desistiram. Por quê? Porque eles estavam tentando mover uma montanha em vez de começar com uma pedra. A chave a torná-la tão ridiculamente pequena que é impossível falhar. Em vez de dizer vou escrever um livro, diga vou escrever uma frase por dia. Em vez de dizer vou me exercitar por 1 hora, digamos vou fazer uma flexão. Em vez de dizer vou ler todos os dias, digamos vou ler uma página. Parece insignificante, mas aqui está a mágica small leva ao grande. Porque a parte difícil não está fazendo a tarefa. A parte difícil está começando. E quando você começa, quando você quebra a barreira da inação, é muito mais fácil continuar. Pense sobre isso. Se eu lhe disser para se sentar e escrever um capítulo inteiro, você provavelmente procrastinará. Mas se eu lhe disser para escrever apenas uma frase, é tão fácil que você não pode recusar. E depois de escrever uma frase, o que acontece? É provável que você escreva outro e outro. E antes que você perceba, você escreveu mais do que imaginou. Mas tudo começou com algo tão pequeno que seu cérebro não resistia. Escrever apenas uma frase é tão fácil que você não pode recusar. E depois de escrever uma frase, o que acontece? É provável que você escreva outro e outro, e antes que você perceba, você escreveu mais do que imaginou. Mas tudo começou com algo tão pequeno que seu cérebro não resistia. O erro que a maioria das pessoas comete está subestimando o poder de small. Eles acreditam que, se não estão fazendo grandes mudanças, não estão avançando. Mas o progresso não é uma explosão repentina. É uma coleção de pequenas ações repetidas vezes. Uma única etapa pode parecer insignificante, mas centenas de pequenos passos constroem um caminho inteiro. Veja qualquer grande conquista da história, qualquer pessoa que mudou sua vida, qualquer mestre em sua arte. Nenhum deles começou como especialistas. Nenhum deles começou fazendo tudo de uma vez. Todos começaram com pequenos passos, com ações mínimas que com o tempo se tornaram algo enorme. Mas a maioria das pessoas nunca entende isso. Eles continuam esperando um momento de extrema motivação para fazer mudanças drásticas, em vez de apenas começar com algo tão pequeno que é impossível falhar. Então, da próxima vez que você sentir que algo é muito grande, muito difícil ou muito longe, não pense no gol final. Não pense na montanha. Basta pensar na próxima pedra que você pode se mover. A menor ação é infinitamente mais poderosa que a maior intenção, porque a intenção não muda nada. Ação, não importa quão pequena, mude tudo. E agora que você entendeu isso, agora que sabe como desativar a resistência em seu cérebro e começar a se mover, há algo mais que você precisa. Porque mesmo se você começar pequeno, se você não tiver um sistema que o mantém, mais cedo ou mais tarde, a inércia o arrastará de volta para a preguiça. É por isso que você precisa da segunda regra. E é aí que o jogo muda completamente. Mas é aqui que a maioria das pessoas falha novamente. Mesmo que eles consigam começar com algo pequeno, mesmo que consigam dar o primeiro passo, muitos não podem sustentá-lo com o tempo. E é aqui que entra a segunda regra: crie rotinas fáceis. Porque a motivação não dura. A inspiração é uma miragem. E, se você depende deles, está fadado ao falhar. Aqui está a verdade que ninguém diz: hábitos são mais fortes que a força de vontade. Se todos os dias você precisar decidir se deve fazer algo ou não, mais cedo ou mais tarde você falhará. Não porque não quer, não porque você não seja capaz, mas porque toda decisão exige energia.
E o problema é que a maioria das pessoas vive em constante estado de tomada de decisão. Devo exercitar hoje? Devo ler um pouco? É um bom momento para trabalhar no meu projeto? E cada uma dessas perguntas o aproxima do fracasso. Sua mente foi projetada para escolher o caminho mais fácil, aquele que requer o menor esforço. Se todos os dias você precisar tomar a decisão de agir ou não, eventualmente você encontrará uma desculpa para não. Não porque você seja fraco, mas porque seu cérebro está programado para economizar energia. Ponto. A única maneira de superar isso é eliminar completamente a decisão. Aqui está a chave: não pense em fazê-lo. Torne isso inevitável. Como? Ao criar um sistema, uma rotina tão simples, tão automática, que você não precisa gastar uma única gota de energia decidindo. Pense da seguinte maneira: quando você acorda, decide escovar os dentes ou faz isso. Você não pensa sobre isso. Você não precisa de motivação. É apenas parte do seu dia. É isso que você deseja alcançar com as ações que o levam aos seus objetivos. Automatize. Faça ações a opção padrão, não uma escolha difícil. E aqui está a parte interessante: a rotina perfeita não é a que requer mais esforço. É o que requer menos. Você não precisa começar com disciplina brutal. Você precisa começar com algo tão fácil que não pode falhar. Se você deseja se exercitar, não dependa da sua motivação para fazê-lo. Crie um ambiente que o torne inevitável. Deixe suas roupas prontas na noite anterior. Mantenha os sapatos ao lado da cama e projete um cronograma fixo em que o exercício é a única opção lógica. Quanto menor o esforço necessário para começar, mais difícil será dar desculpas. Se você quiser ler mais, não confie em sua força de vontade. Torne tão fácil que é impossível ignorar. Coloque um livro no seu travesseiro. Deixe um audiolivro baixado no seu telefone e defina um alarme para lembrar. Lude ler em um horário específico do dia. Faça com que o ato de ler não dependa do seu humor, mas de um sistema que o torna inevitável. Se você deseja trabalhar em um projeto pessoal, defina o espaço e o tempo sagrados. Não decida quando eu tiver tempo, porque você nunca terá tempo. Não decida quando me sinto inspirado, porque a inspiração não vem quando você precisa. Faça parte do seu dia, não importa o que. Aqui está a regra de ouro: quanto mais fácil é começar, mais difícil será parar. A razão pela qual tantas pessoas falham é que elas tentam se forçar a mudar com pura força de vontade. Eles acordam um dia cheio de energia, decidem fazer mudanças drásticas e conseguem por alguns dias. Mas depois de uma semana, a motivação desaparece. Eles começam a negociar consigo mesmos e, sem perceber, voltam à preguiça. Mas se sua rotina for projetada para que a ação seja inevitável, você não precisará mais discutir consigo mesmo. Você não precisa mais encontrar motivos para fazer o que precisa. Você apenas faz isso, como escovar os dentes ou comer quando está com fome. Torna-se parte de você. Então pergunte a si mesmo quantas decisões você está tomando todos os dias que pode eliminar. Quanto tempo você está desperdiçando pensando se deve fazer algo em vez de apenas fazer isso? Toda decisão é uma oportunidade de falhar. Elimine a decisão e você eliminará a resistência. E é aqui que a maioria das pessoas diz: mas às vezes eu simplesmente não tenho energia, não sinto vontade, não consigo nem fazer o mínimo. E é verdade. Haverá dias em que até a rotina mais fácil parecerá impossível. Dias em que a preguiça parecerá mais forte que você. E é aí que entra a terceira regra, a regra que destrói a inação em sua essência. Se você entender isso, nunca mais ficará preso em preguiça. Mas mesmo quando você entende como começar com pequenas etapas e como criar rotinas que eliminam a necessidade de decidir, ainda há um problema: haverá dias em que a preguiça vencerá. Dias em que tudo parecerá muito difícil. Os dias em que até a sua rotina mais fácil se sentirá impossível de concluir. É aqui que a maioria das pessoas desiste. É aqui que a maioria das pessoas desiste. É aqui que as pessoas voltam ao mesmo antigo ciclo. E é aqui que entra a terceira regra, a regra que destrói a inação em sua essência, a regra de 2 minutos. Porque aqui está o problema real. A parte mais difícil de qualquer tarefa não está fazendo isso. A parte mais difícil está começando. Pense nisso. Quando você finalmente começa a se exercitar, não se sente bem depois dos primeiros minutos? Quando você começa a escrever, não é mais fácil continuar? Quando você finalmente abre um livro, não percebe que pode continuar lendo sem esforço? O problema nunca foi a ação.
O problema tem sido o atrito inicial. E se você eliminar esse atrito, destrói a preguiça antes mesmo de ter a chance de impedi-lo. A regra de 2 minutos é simples, mas incrivelmente poderosa. Ponto. Quando você sente que não tem energia para fazer algo, se comprometa a fazê-lo por apenas 2 minutos. Apenas 2 minutos. É isso. Não diga a si mesmo que você vai se exercitar por 1 hora. Apenas diga: vou me exercitar por 2 minutos. Não diga a si mesmo que você vai escrever 10 páginas. Basta dizer: vou escrever por 2 minutos. Não diga a si mesmo que você vai estudar a tarde toda. Apenas diga: vou estudar por 2 minutos. Por que isso funciona? Porque 2 minutos não ativam a resistência do seu cérebro. É uma quantidade tão curta e insignificante que não parece um esforço real. Você não pode encontrar uma desculpa válida para não fazê-lo. Você não pode dizer: não tenho tempo, porque 2 minutos não mudam nada. Você não pode dizer: não tenho energia, porque 2 minutos não o cansam. Você não pode dizer: não estou motivado, porque 2 minutos não exigem motivação. Mas aqui está a armadilha depois de começar. É incrivelmente fácil continuar, porque o verdadeiro problema nunca foi executar a tarefa. O problema era a barreira inicial. E quando você o quebra com esses 2 minutos, seu cérebro muda para um estado diferente. Um estado de ação. Um estado em que você não precisa mais lutar consigo mesmo. Você apenas continua. Veja o que acontece quando você aplica essa regra na vida real. Você diz que só vai se exercitar por 2 minutos e acaba se exercitando por 15. Você diz que só vai ler por 2 minutos e acaba lendo por meia hora. Você diz que só vai trabalhar no seu projeto por 2 minutos e acaba se afastando mais do que imaginou. Porque quando você começa, o esforço para continuar é mínimo em comparação com o esforço de começar. É exatamente o mesmo princípio que torna tão difícil sair da preguiça. Quando você não fez nada o dia todo, sente vontade de fazer qualquer coisa. É necessário uma quantidade absurda de energia. Mas quando você já está em movimento, seu cérebro se adapta. Torna-se mais fácil continuar do que parar. E aqui está a chave final: você nem sempre precisa fazer mais. Você só precisa fazer algo. Mesmo que um dia você faça apenas os 2 minutos e nada mais, você ainda está ganhando, porque ainda está treinando seu cérebro para agir em vez de ficar quieto. Você ainda está mantendo a identidade de alguém que se move, que age, que não fica preso. Só precisa fazer alguma coisa. Mesmo que um dia você faça apenas 2 minutos e nada mais, você ainda está ganhando, porque ainda está treinando seu cérebro para agir em vez de ficar quieto. Pum! Você ainda está mantendo a identidade de alguém que se move, que age, que não fica preso na inércia da preguiça. Ponto. Se você aplicar esta regra junto com a outra, algo incrível começa a acontecer: a preguiça perde seu poder sobre você. Você para dependendo da motivação. Você para de sentir que toda ação é uma batalha. Sem perceber, você se torna uma pessoa completamente diferente, uma pessoa que age sem precisar pensar sobre isso. Uma pessoa que não para mais para desculpas. Uma pessoa que, com todas as ações pequenas, com todas as rotinas bem projetadas, a cada 2 minutos bem usadas, está construindo uma vida completamente nova. Quando você olha para trás, quando vê tudo o que realizou, quando percebe que não é mais a mesma pessoa que costumava procrastinar, você entenderá algo que mudará sua visão da vida para sempre. Nunca foi sobre talento, nunca foi sobre sorte. Sempre se mudou sobre começar, sobre não parar, porque no final das contas, o que separa aqueles que realizam seus sonhos daqueles que nunca vão a lugar algum não são inteligência, nem habilidade, nem sorte. É a capacidade de se mover, mesmo quando não querem, mesmo quando não sentem vontade, mesmo quando tudo na cabeça diz para eles esperarem. E agora a decisão é sua. Você vai continuar esperando o momento perfeito? Você ficará preso no mesmo ciclo? Ou você finalmente assumirá o controle e começará a se mover, mesmo que seja com o menor passo? Porque se você realmente entendeu isso, não tem desculpas. Tudo o que resta é agir. Apesar de tudo que você acabou de ouvir, apesar de saber exatamente como sair da preguiça, apesar de agora ter as ferramentas para mudar sua vida, a maioria das pessoas não fará nada. Não porque não queira, não porque não, mas porque sua mente encontrará uma desculpa para adiar a mudança. Alguns dirão: isso parece bom, mas vou tentar na próxima semana. Outros vão pensar: vou começar quando me sentir mais preparado. E o pior dirá: isso não funcionará para mim.
A cada desculpa, eles estão se acrescentando cada vez mais à versão de si que não estão alcançando nada, para a versão que permanece presa no mesmo ciclo, vendo a vida deslizar pelos dedos enquanto continuam esperando o momento perfeito que nunca chegará. Mas você não vai. Você ainda está aqui por um motivo. Você chegou tão longe porque uma parte de você sabe que essa é a verdade que você está ignorando todo esse tempo. Uma parte de você sabe que esta é sua última chance de parar de repetir os mesmos erros e finalmente assumir o controle. Porque se você não fizer isso agora, diga-me quando. Quantas vezes você vai se enganar, dizendo amanhã vou começar? Quantos anos mais você perderá, adiando o que sabe que precisa fazer? Por quanto tempo você continuará vendo os outros seguirem em frente, enquanto permanecem no mesmo lugar? Aqui está a realidade brutal, que ninguém quer aceitar a vida, não espera pelos indecisos. Todos os dias você fica em inação. Outra pessoa está tomando o lugar que você poderia ter. Alguém está fazendo o trabalho que você não queria fazer. Alguém está construindo a vida que você continua sonhando, porque se moveu enquanto você estava paralisado. Então, aqui está a última pergunta que vou fazer: você continuará sendo um espectador em sua própria vida? Ou você finalmente agirá? Porque agora, você tem duas opções. Você pode fechar este vídeo, continuar com o seu dia como se nada tivesse acontecido, e repita o mesmo ciclo de sempre. Ou você pode decidir que hoje é o dia em que tudo muda. Ponto. Não amanhã, na próxima semana, hoje, agora. E se você estiver realmente pronto para parar de perder tempo e agir, deixe um comentário com esta frase: começo agora. Não porque é um comentário simples, mas porque é um compromisso. Porque se você escrever, significa que você tomou a decisão. Isso significa que você não é como os outros. Isso significa que você não vai deixar a preguiça vencer desta vez. E se você deseja garantir que nunca volte a esse ciclo, assine o canal porque ele não termina aqui. Se você está realmente pronto para mudar sua vida, este é apenas o começo. Mas lembre, se as palavras não significam nada se não são acompanhadas de ação. Então desligue este vídeo, levante-se e faça alguma coisa, não importa quão pequena. Apenas se mova, porque o tempo que você tem é limitado, e a cada segundo que passa é um segundo que nunca mais